Comecei a partir da questão de como algumas pessoas gostam de ver o sofrimento de outras pessoas, de modo que a violência se torna agradável. As pessoas acham heróico punir as pessoas que elas julgam más. E como é que outras pessoas, na mesma sociedade, são exatamente o oposto? Eles se alegram não por acreditar que há pessoas más que precisam ser punidas, mas obtêm sua alegria contribuindo para o bem-estar de outras pessoas. Então eu percebi que havia uma linguagem bastante diferente e uma consciência diferente por parte das pessoas que se comportavam da maneira violenta, ao contrário da maneira compassiva. E eu decidi tentar esclarecer qual é a natureza da comunicação que nos ajuda a conectar de uma forma em que gostamos de contribuir para o bem-estar do outro. E como é que o processo de comunicação é diferente do das pessoas que contribuem para a violência dos outros? Então, depois de eu desenvolver a comunicação não violenta, que é a linguagem cuja força de uso eu vi contribuindo para a interação compassiva, e em seguida me perguntei onde diabos é que nós aprendemos esta outra abordagem. Então fiquei interessado em saber onde foi que tudo começou, onde nós aprendemos uma maneira de pensar e comunicar que contribui para a violência em nosso planeta. E aqui, estudiosos e cientistas como Walker Wink, o teólogo, em seu livro The Powers That Be, e outros que compartilham do seu ponto de vista, rastreia até cerca de 8.000 anos atrás, quando várias coisas aconteceram. Eu não vou entrar nisso agora, mas saímos disso, nos organizando de tal modo que algumas pessoas se diziam superiores, dominavam as outras. Algumas vezes eles baseavam a sua superioridade alegando que sua família era nascida mais próxima a Deus e o controle era a base do direito divino dos reis. Seja como for, começamos a viver em culturas nas quais algumas pessoas que se diziam superiores dominavam as outras, e isso requer uma linguagem de dominação, uma linguagem em que você classifica as pessoas em termos de o que elas são. São peões ou são da realeza, são bons ou são maus, são normais ou anormais. Essa maneira de pensar vai com a dominação, porque em sua estrutura de dominação, as pessoas que se dizem estar no topo afirmam saber o que é o certo e o que é o errado, e eles mantêm seu poder através do uso da força sobre a tática, tais como a punição, recompensa, culpa, vergonha. E assim eles precisam de uma linguagem que justifique o uso de punição e recompensa. A linguagem da justiça retributiva, em que você julga o que a outra pessoa merece. E que depende de como você julgá-los, bom ou ruim, certo ou errado, e assim por diante. Então, é assim que eu penso que tudo começou. Cerca de 8.000 anos atrás, quando começamos a ter estruturas de dominação em que poucas pessoas dominavam muitas. Antes disso, quando nós ainda estávamos no estilo caçadores-coletores da sociedade, pessoas em quem eu confio em seus estudos antropológicos dizem-me que não havia violência na produção que temos desde então. Então, a comunicação não violenta tenta nos levar de volta para o que eu acho que é uma forma mais natural de comunicação. Assim, acho que o que nós tomamos como um obstáculo evolutivo, onde nós ficamos estagnados à base de algum aprendizado infeliz nestes mais de 8.000 anos, e a comunicação não violenta nos ajuda a voltar à vida, de volta a uma forma mais natural de viver, onde há avaliação à base de como as necessidades são atendidas. Estamos satisfazendo as nossas necessidades e a necessidade dos outros, ao invés de quem é o quê e quem está certo, quem está errado, quem é bom e quem é ruim? Não, as nossas necessidades estão sendo atendidas e, se não, o que podemos fazer para que as necessidades de todos sejam atendidas? Essa é a linguagem da comunicação não violenta. Nosso treinamento é baseado na suposição de que o tipo de crenças e julgamentos que as pessoas têm, que as levam a desumanizar o outro e negar seus direitos, esta linguagem, nós acreditamos, é uma distorção da língua das necessidades. O que as pessoas estão tentando dizer
é que algumas de nossas necessidades estão em perigo, mas eles não conhecem uma linguagem que os ajuda a dizer isso. Por isso, eles se justificam baseado em sua interpretação, em palavras que foram escritas séculos antes. A Bíblia diz, ou o Alcorão diz, e eles então tentam usar estes documentos para justificar que eles estão certos e o outro lado está errado. Então, o que eu estou mediando entre dois grupos que pensam dessa forma, que estavam em guerra uns com os outros, cada vez que eles usam esse tipo de pensamento, eu traduzo em uma necessidade não atendida. Então, quando eu estou trabalhando com dois grupos, com duas tribos, com as quais eu estava trabalhando no norte da Nigéria, que estavam em guerra uns com os outros, e eu pergunto quais as necessidades de vocês não estão sendo atendidas. E estou certo que se pudermos esclarecer as necessidades de todos, nós vamos encontrar uma estratégia para atender as necessidades de todos em ambos os lados. E um chefe da tribo cristã imediatamente grita do outro lado da mesa: essas pessoas são assassinas! E as outras pessoas gritam de volta: essas pessoas nos dominaram nos últimos 80 anos. Eu perguntei sobre suas necessidades e os dois me deram uma análise da patologia do outro lado. Às vezes, a análise assume formas como nossa Constituição diz, e o outro lado, não, ela não diz isso, ela diz... Ou a Bíblia diz, não, mas o Alcorão diz... Então, quando eu pergunto pelas necessidades e imediatamente elas vêm com estes julgamentos intelectuais para justificar a sua posição, eu traduzo isso por quais necessidades eu ouço sendo expressas por trás disto. Assim, quando o chefe gritou, vocês são assassinos, eu disse, chefe, você está dizendo que sua necessidade de segurança não está sendo atendida? E eu ouço a necessidade por trás de sua análise. E se eu me enganar, ele pode me ajudar, mas eu estou olhando para as necessidades. Mas eu acertei, já que não é muito difícil adivinhar esta necessidade. Ele disse, isso é exatamente o que estou dizendo. Ok, eu tentei fazer com que o outro lado ouvisse a necessidade. Então eu disse ao chefe deste lado, por favor, me diga, o que você ouviu este chefe dizer que suas necessidades eram? O chefe do outro lado da mesa gritou, então, por que você matou meu filho? Eu tinha sido avisado antes que 3 pessoas que estavam na sala sabiam que alguém que havia matado um membro da família estava presente no grupo. Portanto, não é fácil, mesmo quando você leva as pessoas a expressarem as suas necessidades, não é fácil enxergar as necessidades de outra pessoa quando eles veem o outro como inimigo. Eu tive que trabalhar duro para conseguir que o chefe do outro lado ouvisse, apenas ouvisse. Diga-me, chefe, o que você ouviu-o dizendo? Ele está dizendo que tem necessidade de segurança. Ok, só isso já faz uma grande diferença. Estamos fora desta análise intelectual, justificando posições. E nós estamos conectando ao nível das necessidades humanas. E eu ajudo o outro lado a deixar claro quais são as suas necessidades e a ser ouvido pelo outro lado. A essas alturas, um dos chefes que não tinha dito nada levantou-se e disse, se soubéssemos como falar desta forma, não mataríamos uns aos outros. Não demorou muito, ao menos nesta cultura, até que eles se dessem conta, ao menos este chefe, se você apenas puder expressar as suas necessidades e não entrar nessa análise de quem está certo e quem está errado, nós podemos resolver tudo. Portanto, nós não só temos que fazer com que um lado diga claramente o que está vivo dentro deles, quais as necessidades que não estão sendo atendidas, e eu tenho que fazer com que o outro lado se conecte com isso, o que não é fácil, mesmo em se tratando de uma simples mensagem, porque se a mente das pessoas do outro lado foi programada para diagnosticar as patologias no outro, mesmo que eu dissesse, ouça, esta pessoa diz que tem uma necessidade de segurança, eu tenho que perguntar a esta pessoa ao menos 3 ou 4 vezes e fazê-la repetir depois de mim, porque a sua primeira reação é, então, por que você matou meu filho? E depois o próximo, você não pode confiar nessas pessoas, eles diriam qualquer coisa. Demorou um pouco até que eu pudesse dar-lhe a compreensão que ele precisava para ser capaz de simplesmente ouvir a frase. O homem disse que tem uma necessidade de segurança que não está sendo atendida pela forma como os conflitos têm sido tratados. Isso deu muito trabalho só para chegar até aí. Portanto, a empatia é a segunda parte em ver a humanidade desta outra pessoa. E a forma de ver essa humanidade é ver as necessidades sem essas imagens inimigas e inovar tudo. Não é fácil fazer isso. Requer presença total para o que está vivo nessa outra pessoa.